Bom, vamos lá, companheiros. O objetivo dessa palestra sobre Trotsky é fazer uma introdução à atividade maior, né, de vários dias, aí 2 semanas, que nós estaremos realizando em janeiro, a partir do dia 19 de janeiro, na Universidade de Férias do PCO, onde nós vamos discutir, né, os vários aspectos do problema do trotskismo, da vida e da obra de Trotsky, de uma maneira mais detalhada, mais minuciosa. Aqui eu queria simplesmente colocar algumas linhas gerais para que o pessoal tivesse ideia daquilo que vai ser discutido naquela oportunidade, né? Bom, qual que é o sentido geral, né, dessa discussão que nós estamos fazendo sobre Leon Trotsky? É uma oportunidade que nós temos aqui para estudar o que é o trotskismo, né? Que é uma ideia confusa para a maioria das pessoas, muito mal definida, até porque no Brasil há um número bastante grande de organizações que se reivindicam como organizações trotskistas, né? Nós temos aí, por exemplo, vamos citar algumas, nós temos várias correntes dentro do PSOL que se proclamam trotskistas, né? Eu imagino que não seja menos do que umas 10 organizações dentro do PSOL que se dizem trotskistas. Nós temos aí o PSTU, né? Nós temos organizações pequenas, mais de caráter regional, como a LER-QI, né? Liga Estratégia Revolucionária, Movimento Negação da Negação, Partido Operário Revolucionário, Liga Comunista, Liga Bolchevique. Quer dizer, é um número bastante grande de organizações que se dizem trotskistas. Isso daí leva a uma enorme confusão, porque a política dessas organizações é uma política muito distinta uma das outras. Há uma enorme dose de enfrentamento entre essas organizações e, logicamente, que o público, digamos assim, leigo, que não conhece mais de perto, que não está metido na própria confusão, ele fica perplexo e fica sem entender o que está acontecendo, né? Então, trotskismo é uma coisa muito indefinida nesse sentido. E um objetivo central da nossa atividade vai ser de esclarecer exatamente o que é o trotskismo e eu vou procurar aqui dar algumas ideias gerais, né, daquilo que não é e daquilo que seria o trotskismo, ideias essas que serão desenvolvidas posteriormente na Universidade de Férias do PCO. Bom, uma noção, vamos começar pelas noções normalmente equivocadas sobre o que é o trotskismo, né? Uma das noções mais confusas e mais comuns dessa confusão é a de que o trotskismo seria uma oposição democrática ao stalinismo, que seria uma força antidemocrática. Então Trotsky seria, assim, um democrata e Stalin seria uma pessoa partidária da ditadura. Isso é totalmente falso, né? Não tem o menor sentido. É uma versão pequeno-burguesa, liberal da coisa. Logicamente que o stalinismo, de fato, foi uma ditadura totalitária, a gente poderia dizer, mas o motivo da oposição do trotskismo ao stalinismo não é essa ditadura. Trotsky sempre foi um partidário da ditadura do proletariado, e no momento culminante da Revolução, quem mais expressava, né, a ditadura do proletariado era o próprio Trotsky. Ele era pintado na imprensa capitalista da época, uma coisa que a gente não tem muito conhecimento, como um sanguinário, como um militar, como um ditador e tudo mais. Trotsky foi um militar, efetivamente. Ele foi o comandante supremo do Exército Vermelho. Era conhecido por ser um comandante extremamente duro na Guerra Civil, né? Partidário das medidas mais drásticas, encarnava, inclusive, a ideia que o governo soviético da época procurava
apresentar de que o terrorismo da burguesia, do imperialismo, deveria ser respondido com uma enérgica iniciativa terrorista do lado da revolução também, né? A palavra de ordem da época era contra o terror branco, quer dizer, contra-revolucionário, imperialista, o terror vermelho. E Trotsky sempre foi a pessoa que mais encarnou essa ideia. Então, a ideia de que ele fosse assim um democrata, o estilo do PSOL, por exemplo, do PT, enquanto que Stalin era um duro, é bobagem, né? Inclusive, durante a Guerra Civil, uma curiosidade, mas uma coisa que todo mundo deve saber, enquanto que Trotsky agia com dureza para controlar a situação e manter a coisa funcionando, Stalin aparecia como advogado dos anarquistas e responsáveis dentro do Partido Comunista, né? Foi iniciativa do próprio Stalin apresentar no Comitê Central, né, uma queixa de que Trotsky havia fuzilado membros do Partido Comunista no front, né? E que isso aí não podia ser, não pode ser que alguém esteja fuzilando os membros do Partido Comunista, etc. e tal. Trotsky mostrou que ele não podia tolerar nenhum tipo de anarquia, de insubordinação numa guerra civil, né, o que foi aprovado pelo Comitê Central. Mas vocês veem que nesse papel, ao contrário da lenda, né, Stalin aparece como light, como suave, e o Trotsky aparece como duro. Então isso é uma lenda, né? A luta entre o trotskismo e o stalinismo é uma luta de classes, né? Trotsky procurou representar o interesse da classe operária contra o interesse da burocracia. Burocracia essa que funcionava, né, e se estabeleceu. Muita gente não tem muita noção desse problema, de um modo, entre aspas, democrático, ou seja, na base da troca de favores, do toma lá da cá, da negociação por cargos, etc. e tal. Quer dizer, a burocracia ela chegou a uma ditadura terrível por causa da crise, mas a burocracia ela era favorável, de um modo geral, a quebrar a disciplina partidária, né, a permitir que os menos esforçados lá se transformassem em privilegiados, muito parecido com o que acontece sob a democracia, digamos assim, entre aspas, né, nos sindicatos e na organização operária. Quer dizer, a burocracia era muito mais parecida com o PT, né, do que com alguma coisa ditatorial. O que Trotsky combateu, né, que é a característica do trotskismo, foram os privilégios para uma minoria, né, da burocracia estatal contra os trabalhadores, mais ou menos como acontece hoje, por exemplo, nos sindicatos, onde a burocracia procura cargos, procura benesses, etc. E aí os trabalhadores têm que lutar no dia a dia pelos seus interesses. Uma segunda lenda nesse sentido é que Trotsky seria uma oposição ao leninismo na questão do partido, né? Eu não sei se todos aqui têm conhecimento desse debate, mas é um amplo debate na esquerda sobre a questão de que o grande mal da Revolução Russa teria sido, né, a concepção leninista de partido, porque Lenin sempre defendeu um partido disciplinado, um partido militante, né, um partido centralizado, etc. e tal. Então, muitas pessoas procuraram apresentar o Trotsky como tendo uma outra concepção de partido. Isso também é totalmente falso, né? Contra a lambança que a burocracia estabeleceu no Estado operário, Trotsky defendia a continuidade de um partido sério, disciplinado, revolucionário, ao estilo leninista, né? Outra coisa também que aparece frequentemente como sendo trotskismo é que o trotskismo seria favorável ao chamado socialismo com liberdade, contra a ditadura do proletariado, né? O PSOL, por exemplo, não chama Partido do Socialismo e Liberdade, ou com liberdade, não sei? Pois é, o trotskismo nunca defendeu nada disso. O trotskismo, né, Trotsky, assim como Lenin, como Marx, defendeu sempre a ditadura do proletariado, entendendo que, primeiro, numa sociedade de classes não há democracia de verdade, democracia é mera aparência, né? E segundo, que a única democracia para a classe trabalhadora é a ditadura da classe trabalhadora sobre a burguesia.
né? Essas eram as ideias fundamentais do Trotsky. E, finalmente, também procuraram apresentar Trotsky como sendo o defensor de uma nova teoria da revolução. Vou falar um pouco disso mais à frente, que seria a teoria da revolução permanente. Isso também é falso, porque a teoria da revolução permanente, no Trotsky, depois da Revolução Russa de 1917, é sempre uma defesa daquilo que foi feito na Revolução Russa de 1917, daquilo que Lenin, em primeiro lugar, fez e ele em segundo lugar. Então, há essas lendas, há muitas outras lendas sobre o trotskismo, que nós vamos procurar discutir detalhadamente e apresentar de uma maneira bastante clara no curso, né? Bom, partindo disso, de que aquilo que não é o trotskismo, né, caberia a gente aqui, agora, procurar estabelecer o que é efetivamente o trotskismo. Qual é a essência do trotskismo? O trotskismo é uma corrente entre muitas dentro do marxismo? O que é exatamente isso, né? Então nós temos que ter claro o seguinte, que Trotsky, essencialmente, e o trotskismo, a corrente que se formou a partir da luta do próprio Trotsky, sempre foi e nada mais foi do que uma defesa do marxismo, ou seja, de Marx, né, das ideias de Marx, das ideias de Lenin, contra o revisionismo stalinista. Não foi nada mais do que isso daí. Num momento de crise do marxismo, onde o primeiro Estado operário que foi formado a partir de uma revolução proletária no mundo, começou a enveredar por um caminho que se opunha aos interesses da classe operária, né, o trotskismo aparece para defender a tradição, não para criar uma nova doutrina. Na verdade, quem estava criando uma nova doutrina era o próprio stalinismo. O stalinismo é um revisionismo do marxismo, né? Tudo bem que é um revisionismo peculiar, porque ele não é um revisionismo teórico, como aconteceu antes, né? Normalmente, aquilo que a gente chama de revisionismo é o revisionismo dentro da social-democracia. Quer dizer, intelectuais, pequeno-burgueses, que procuraram mostrar, através da teoria, que o marxismo estava errado e precisava ser corrigido, portanto, revisado, ou seja, é daí que vem a ideia de revisionismo. O stalinismo não, o stalinismo é mais um revisionismo que opera na prática. Ele impõe como política de Estado uma política que é oposta ao marxismo. E a grande função, a função primordial do trotskismo, foi a de defender o marxismo, a tradição marxista, contra essa nova forma mais agressiva, mais dura, mais violenta de revisionismo que aparece à cabeça do Estado operário, como governo do Estado operário, como uma força política da maior importância em escala mundial. Bom, quais são os principais aspectos que Trotsky procurou defender, né, e, numa certa medida, logicamente, desenvolver do marxismo, né? Primeiramente, ele é muito conhecido, Trotsky é bastante conhecido pela ideia, pela teoria da revolução permanente, que muitas pessoas explicam como sendo uma teoria que não tem nada a ver com Lenin, não tem nada a ver com ninguém, seria uma peculiaridade do próprio Trotsky. Isso é falso, né? É bem verdade que Trotsky apresentou essas ideias antes da Revolução Russa, mas quando se forma o trotskismo contra o stalinismo, o que nós vamos ver, acima de tudo, é que Trotsky baseia a teoria da revolução numa generalização do que aconteceu na Rússia em 1917. Para ele, o programa não é um debate antigo que havia dentro dos grupos socialistas, mas é baseado na experiência concreta, real, né, da classe operária, na primeira grande revolução, onde a classe operária conseguiu se manter, tomou o poder, etc. e tal, que foi a Revolução Russa de 1917. Todas as polêmicas que ele trava contra as tentativas de apresentar uma outra teoria da revolução são polêmicas em torno, né, da discussão da experiência prática concreta de 1917. A teoria da revolução permanente, né, que mostra que na época atual já passou
a fase das revoluções burguesas, que mesmo nos países mais atrasados do mundo, onde a Revolução Burguesa não foi realizada, a classe operária, ali onde ela existe, evidentemente, é o principal postulante ao poder, né? E que os problemas só podem ser resolvidos através de um partido operário, através de um governo operário da ditadura do proletariado. A importância dessa ideia a gente pode ver no Brasil, que nós estamos assistindo aqui a uma experiência muito importante, que é a tentativa, digamos assim, de levar adiante uma política pela via democrática em acordo com a burguesia, que é o PT. É a única política no Brasil que se opõe à ideia da revolução e do governo operário. E essa ideia, ela é um fracasso total. Nós estamos vendo aí a situação em que o governo PT se colocou, a desmoralização, os problemas todos que surgiram, né? E a perspectiva de que esse governo seja, inclusive, derrubado aí pela burguesia, a situação em que esse governo ficou extremamente desmoralizado e abalado pelos ataques da burguesia, mostra que, por esse caminho, ninguém vai a lugar nenhum. Nós estamos vendo aí o oposto do que seria a teoria da revolução permanente, sendo demonstrado na prática no nosso próprio país, uma experiência extraordinariamente importante. Uma segunda questão que caracteriza o trotskismo foi a luta contra a burocracia do Estado operário. Trotsky caracterizou desde o primeiro momento, mas isso não era uma originalidade dele, já havia sido muito discutido, mas coube a ele desenvolver essa ideia, que o Estado operário estava sendo dominado, havia sido dominado, né, a partir de um determinado momento, em 1924, por uma burocracia, e que essa burocracia se desenvolvia em oposição aos interesses da classe operária internacional. O grande combate de Trotsky contra o stalinismo é esse combate. Ele mostra que o stalinismo estrangula a iniciativa política da classe operária russa, dentro da Rússia, e que o stalinismo estrangula a iniciativa da classe operária mundial fora da Rússia. Ele mostra que o stalinismo foi uma contra-revolução parcial, uma contra-revolução política, né? Porque não conseguiu ou não chegou a destruir as bases econômicas e sociais do Estado revolucionário, o Estado criado pela Revolução, e mostra que a única solução para essa situação era uma nova revolução operária, e que o stalinismo era um câncer que finalmente levaria à destruição do Estado operário. Hoje nós estamos numa posição confortável para analisar isso daí, porque efetivamente o Estado operário foi destruído. E ele foi destruído pelo stalinismo, pela própria burocracia. Ele não foi invadido de fora pelo imperialismo, né? Ele entrou em colapso, né, pelas suas contradições internas, que foram o resultado da evolução da política da burocracia à cabeça do Estado. Aqui, de passagem, é importante assinalar, né, que o nosso partido não compactua, nunca teve nenhuma proximidade com a teoria da morte do socialismo, né? Até porque, se a gente fosse falar em morte do socialismo, não seria quando a União Soviética caiu, mas seria quando a burocracia teria tomado o poder muitos anos antes de o Estado operário ser destruído. Para nós, né, a União Soviética nunca foi o socialismo, né? Nós compreendemos aí a luta que se travava e, portanto, esses fenômenos que foram muito discutidos, na realidade não têm toda essa importância transcendental, mas é o resultado de uma grande propaganda da direita que a maioria da esquerda apoiou, a maioria da esquerda corroborou, né, dando o seu verniz esquerdista, né? Nós vamos ver também, nessa discussão da Universidade de Férias, problemas políticos mais concretos, né? Um problema-chave que afeta hoje a situação política brasileira é o caso da Alemanha.
Trotsky foi uma das pessoas que viu com maior clareza o problema da ascensão do fascismo na Alemanha. Analisou as consequências que isso traria, predisse a Segunda Guerra Mundial, prognosticou também que a Alemanha invadiria a União Soviética, tudo o que aconteceu, né? Ele foi a primeira pessoa a falar que essas coisas todas aconteceriam. Graças a esse tipo de previsão que ele fez, que era comum nele, né, ele, na biografia mais famosa dele, o biógrafo dele chamou ele de profeta, né? Então ele aparecia como uma pessoa profética, mas na verdade não se trata de profecia, se trata de um método científico, que é o marxismo, que ele utilizou para entender os acontecimentos. O problema da Alemanha, né, que é um aspecto central da época de Trotsky, né, do século XX, a subida do nazismo ao poder, a Segunda Guerra Mundial, etc. e tal, foi objeto de uma discussão intensa entre Trotsky e os stalinistas em torno da política a ser seguida, né? Como muitos aqui já sabem, os stalinistas consideravam que todo mundo era de direita, todo mundo era fascista. Então, por exemplo, o nazismo era fascista, logicamente. A direita conservadora alemã também era fascista. O centro político do país também era fascista. A esquerda alemã, social-democrata, socialista, ao estilo do PT, também era fascista. Bom, com essa política, logicamente, que é difícil você encontrar o caminho certo na luta contra o fascismo, porque com tanto fascismo, né, você não sabe nem por onde você vai começar a atirar. Na verdade, o que eles estavam dizendo é o seguinte, que o fascismo, a burguesia não precisa de fascismo. Porque a burguesia já tem a social-democracia, já tem a esquerda controla a situação. Veja o tamanho da confusão que nós tínhamos na época, né? Quer dizer, o que eles estavam dizendo é que Hitler jamais subiria ao poder, porque o que o Hitler iria fazer, a social-democracia, o Partido Socialista Alemão, iria fazer. É parecido com o que alguns falam aqui, que no Brasil você não precisa de direita, não precisa de golpe, porque você tem o PT. Diz isso quem não conhece a direita, né? Como diziam os stalinistas que não conheciam o que era o fascismo também. Então, esse é um debate muito importante e de muita atualidade, que nós vamos encarar aí, onde Trotsky defende, né, conforme eu assinalei anteriormente, não uma teoria original, mas as ideias do marxismo sobre o problema. Outra questão também que merece destaque e que é da maior importância para o Brasil é o problema das frentes populares. Nós vivemos no Brasil aí o domínio da maior frente popular, provavelmente, que existe no mundo, que é o governo PT, que já está aí indo para o seu 16º ano, né? Já foram 3 mandatos, 12 anos, e aqui vão ter mais 4, se chegar ao final, que não está muito claro o que vai acontecer, né? Então, Trotsky também, essa política foi inventada aí, não foi inventada, mas foi desenvolvida e de maneira mais acabada pelos partidos socialistas e pelos partidos comunistas da época. Trotsky condenou isso aí como sendo um recurso da burguesia para aprisionar a classe operária dentro de um curral político, onde ela ficaria indefesa, né, diante dos ataques justamente da extrema-direita. Isso daí vai acontecer na França e vai acontecer ainda com maior impacto na Espanha durante a Revolução Espanhola, onde as frentes populares acabam entregando, né, o país para a extrema-direita nos 2 lugares. É um problema-chave, precisa ser muito bem compreendido por quem faz política no Brasil hoje em dia, né, para que se possa entender o que é o PT, que parece que confunde a cabeça de muita gente. Bom, Trotsky assumiu uma posição clara também diante da Segunda Guerra Mundial, que é muito interessante debater, provavelmente muita gente não sabe, né? Mas na Segunda Guerra Mundial o stalinismo, a União Soviética, faz uma frente com o imperialismo alemão e norte-americano, o imperialismo inglês e norte-americano, o dito imperialismo democrático, contra o nazismo, né? Trotsky explicou desde o início que essa política era uma política equivocada, que não tinha que ter frente nenhuma ou que os trabalhadores não tinham que apoiar nem o imperialismo democrático,
e nem o imperialismo fascista, que ambos eram basicamente a mesma coisa. Né? Um problema complexo, muito mal compreendido também, e que leva à discussão prática da teoria famosa de Lenin sobre o imperialismo. Né? Outra coisa que está relacionada com isso, e que foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, é a posição a ser assumida diante dos países atrasados. Contra todo o revisionismo da época e a confusão, Trotsky mostra claramente que os países atrasados têm um caráter progressista na luta contra o imperialismo. Ele dá um exemplo muito famoso. Ele diz o seguinte, que se a Inglaterra, na época dele, democrática, entrasse em conflito com o Brasil, na época dirigido por Getúlio Vargas, um governo semifascista, os revolucionários iam ficar do lado do Brasil fascista contra a Inglaterra democrática. Por quê? Porque o Brasil é um país atrasado. Isso também é uma coisa que está completamente esquecida pela esquerda. A esquerda vive numa confusão completa, porque, segundo alguns, o Brasil também seria um país imperialista. Né? Então, o Brasil seria imperialista, a Rússia seria imperialista, todo mundo é imperialista. Assim como todo mundo é de direita, também todo mundo é imperialista. Uma teoria absurda. Mas, enfim, é uma teoria que causa maior confusão, porque não permite estabelecer quais são as coordenadas da luta política internacional. Por exemplo, quando a Rússia se confronta com os Estados Unidos, há uma distinção ou os dois são iguais? Esse é um problema que só pode ser resolvido se nós tivermos aí uma clara compreensão do que é um país imperialista, quer dizer, dono do mundo, e do que é um país oprimido pelos donos do mundo. Isso a esquerda perdeu. Trotsky defendeu a tese de que os países atrasados devem ser apoiados na luta contra o imperialismo, que é um aspecto central da própria Revolução Proletária. Sem a luta dos países atrasados não pode haver revolução socialista e, portanto, defendeu assim a teoria, né? A política, a teoria e a política de Lenin diante dos problemas centrais da nossa época, porque esse é um problema absolutamente central. Finalmente, nós vamos discutir também a principal obra de Trotsky, né? Política. Né? Trotsky escreveu muitos livros da maior importância, alguns são verdadeiras obras-primas políticas e literárias, como a História da Revolução Russa, mas o que a gente deve destacar como sendo uma grande contribuição é o programa da Quarta Internacional escrito por Trotsky, o programa de transição, onde ele explica muito claramente qual é o programa, qual é a característica do programa e qual é o método que deve ser seguido na etapa atual, né, para orientar a luta do proletariado mundial. Né. O programa apresenta uma metodologia, que eu não vou explicar aqui por causa do tempo reduzido que nós temos, mas uma metodologia que é adaptada a uma nova época na história da humanidade e da luta da classe operária, que é a época do imperialismo, que é a época de transição, por isso é chamado programa de transição também, né? Que coloca uma série de tarefas novas, diferentes do que o movimento operário entendia até então. O programa de transição é um desenvolvimento e um acabamento, um aperfeiçoamento, né, da discussão programática da Terceira Internacional, de Lenin. A Terceira Internacional deixou um legado programático, que são as resoluções dos seus congressos, os 4 primeiros congressos, e esse legado ele vai se expressar de uma maneira clara e acabada no programa de transição, que é uma, digamos assim, uma obra máxima de Trotsky e do trotskismo, que é o programa da Revolução Proletária para a nossa época, que atende desde as lutas mais imediatas até os grandes problemas da Revolução. Bom, finalmente Trotsky, diante da decadência, praticamente da destruição da Terceira Internacional por Stalin, lança a Quarta Internacional, né? E nisso ele está defendendo a concepção de partido de Lenin, né? Ele propõe partidos nacionais
baseados num programa nacional, claro, numa análise da realidade nacional. Né? Muita gente não sabe porque os trotskistas têm esse mau hábito de falar de internacional, internacionalismo, sem saber do que estão falando. A grande preocupação de Trotsky, ao fundar a Quarta Internacional, foi a discussão com as seções nacionais do programa nacional daquele partido, porque uma coisa é certa no mundo: se nós vamos fazer uma revolução, a gente tem que fazer a revolução dentro do próprio país. Não dá para fazer uma revolução ao mesmo tempo em países diferentes. Ou você faz a revolução no Brasil, ou você faz a revolução na Argentina. Pode até acontecer as duas ao mesmo tempo. Mas a estrutura mundial, a maneira como está organizado o mundo, ou impõe, obriga a que você crie um partido nacional e lute naquele país pela tomada do poder naquele país. Não dá para lutar num terreno imaginário, né, que seria o terreno nacional. Então o trotskismo procurou fazer com que esses partidos desenvolvessem programas que fossem baseados na realidade daqueles países para construir uma internacional. Né? Logicamente que esses programas têm que se basear também na experiência internacional, têm que se basear no programa de transição, mas em cada país é preciso construir um partido que tenha um programa, que tenha uma teoria, que tenha uma interpretação da revolução, que seja uma interpretação, ou seja, um conhecimento científico da realidade histórica, social, política daquele país. Né? Isso também é um legado importante do trotskismo para as gerações do dia de hoje, né? Apesar de ser muito menos conhecido. Então, companheiros, para não se estender demais na exposição, eu apresentaria essas ideias centrais aqui, nós podemos debater um pouquinho, né? E convido a todos a estarem presentes na 35ª Universidade de Férias do PCO, que tem como tema Trotsky, Vida e Obra, onde nós vamos discutir esses problemas aqui com muito mais tempo, né, e tranquilidade. Muito obrigado. Pelo que eu conheço, o 20º Congresso da União Soviética, do Partido Comunista, ele fez um racha no movimento comunista, né? Tem até o filme do Godard, que é a chinesa, que parece tratar muito bem disso, né? Tem até uma música, né, que acho que é a música do filme, que chama Mau Mau, que fala que tudo se move através do maoísmo, né? E eu queria tentar entender qual que é a análise do trotskismo com relação... porque parece, né, que o stalinismo ele foi se desfragmentando, né, depois desse 20º Congresso, que teve o maoísmo, aí teve a concepção, pelo pouco que eu entendo, né, do Enver Hoxha depois, e foi se desdobrando, né? Isso aí foi o resultado da crise que teve depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Uma coisa que muita gente não entende é que todos os países que entraram em conflito aí, romperam com o Stalin e com a União Soviética, foram países onde aconteceu uma revolução. Você vê que é China, Iugoslávia, Albânia. O stalinismo procurou controlar esses países, mas isso não era possível porque a revolução impedia esse controle rígido, né, em função dos interesses da burocracia soviética. O motivo da crise é esse daí, não é tanto divergências ideológicas. É uma crise bem objetiva, inclusive. Eu tenho 3 perguntas. É o seguinte, você colocou aí da questão que foi colocado lá na época de Trotsky, a questão da necessidade da classe operária fazer a revolução, né? Eu me lembrei, recentemente a gente teve, eu não lembro que estado que foi, acho que foi no Maranhão, o governador do PCdoB eleito, que foi o primeiro governador do PCdoB eleito, e ele fez uma colocação nesse sentido, de que ele ia levar a cabo lá uma revolução burguesa. E então eu acho que vai ao encontro disso, né? Que a gente sabe que... Só no Maranhão.
Exato, pois é. Não é nem no Brasil todo, né? Naquele estadinho pequeno lá. E então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A outra questão foi em relação ao que foi colocado sobre o fato de o stalinismo colocar que todo mundo era direita em determinado momento, que todo mundo era fascista. Eu não sei se eu estou certo, mas eu vejo uma posição parecida do PT. Eles colocam muito isso em relação a gente, em relação a outros grupos. Outros grupos a gente sabe que realmente fazem a política da direita em diversos momentos, mas em relação a gente, é difícil eles fazerem essa colocação de uma maneira concreta, né? Porque, por exemplo, na rua, a gente está se colocando contra o golpe e tudo mais. A gente só não faz um apoio eleitoral ao PT. Mas eles colocam isso em relação a gente, né? Inclusive, ontem, no ato da POSP, teve um professor lá da Chapa 1 que veio me colocar justamente isso. Ah, vocês são a direita. E a gente ouve muito isso. Então, se não seria uma forma deles valorizarem a política que eles estão fazendo, né? E uma outra coisa seria uma coisa mais prática. Você falou aí que uma das coisas que a gente vai discutir no acampamento seria a resolução da Quarta Internacional. Eu queria saber se tem outras referências bibliográficas e se elas estão disponíveis no site do partido, porque eu, pelo menos, não entendi. Referências bibliográficas do quê? do Trotsky, que vai ser utilizada nas discussões do acampamento. Nós estamos preparando o material aí para o acampamento. O negócio do Maranhão é uma fanfarronada, né? Ou, como a gente diria mais popularmente, é uma papo, é contação de vantagem. Não vai acontecer nada lá. A Revolução Burguesa precisa ser levada adiante. Em primeiro lugar, precisa de uma revolução. Porque ele quer fazer uma revolução burguesa, mas sem revolução, né? Essa é pura contação de vantagem, história, demagogia, né? Não vai acontecer nada disso. Para você ter uma revolução burguesa no Maranhão, você precisaria fazer muita coisa, mesmo que fosse só no Maranhão, que já é estranho, né? Meio impraticável, uma vez que o Maranhão faz parte de um país muito maior do que o Maranhão, não daria para fazer a revolução só lá. Mas, enfim, precisaria fazer muita coisa que ninguém está disposto a fazer, nem... Teria que fuzilar o Sarney, né? Então, eu diria, inclusive, o seguinte, que quando ele fala fazer uma revolução burguesa, ele está pensando em acabar com a oligarquia, não com a oligarquia em geral, mas com a oligarquia sarneyzista. Eu não tenho bola de cristal nem nada, mas se fosse para fazer um prognóstico, eu diria que nem isso ele vai conseguir fazer. É que ele não vai acabar com toda a oligarquia, nem vai acabar com todo o atraso, nem nada. Nem com o Sarney ele vai conseguir acabar. Bom, sobre o problema do PT, aí eu acho curioso isso daí, né? Logicamente que o PT é um partido, digamos assim, se nós fôssemos definir com absoluto rigor o PT, nós diríamos que o PT é um partido pequeno burguês, igual ao PSOL. Tá certo? Porque a maior parte dos quadros do partido é uma pequena burguesia e tal. A pequena burguesia política, de esquerda e de direita, ela tem uma propensão muito acentuada para a histeria, para o fanatismo, né? É uma característica. Eu acho que uma parcela do pessoal do PT falou o seguinte, que tem uma esquerda aí que está apoiando a direita, que é muito claro no caso do PSTU, de outros grupos. Aí eles generalizaram e também eles querem tirar vantagem lá porque nós fazemos oposição ao PT dentro da POSP, né? Acho que é esse tipo de coisa, mas de um modo geral, eu não vejo que o PT, os principais dirigentes do PT pensem que o PCO é de direita, não. Eu acho que isso daí não acontece. Acho que é um caso mais localizado e tal, muito acentuado em alguns lugares como professores. Agora, não é a mesma coisa pelo seguinte, né? Porque o PT é um partido muito grande. Essa é uma coisa que a esquerda ignora quando fala do PT.
O PT não é um fenômeno secundário no Brasil, ele é um fenômeno central. Então, por exemplo, é muito diferente o PT falar que o PCO é de direita e o PCO falar que o PT é de direita. O PT tem o seu poder na situação política. Eles falarem que nós somos de direita não muda nada na política deles de essencial. Né? Ou se eles falarem que o PSTU é de direita, ou qualquer outro grupo menor. Tá certo? Agora, se nós, por exemplo, falamos que o PT é de direita, nós estamos desorientando o nosso trabalho revolucionário. Que é justamente o que acontecia na Alemanha. Embora o Partido Comunista Alemão fosse um partido importante, o Partido Socialista Alemão era mais importante ainda. Do ponto de vista numérico, etc. e tal, do ponto de vista parlamentar. Até porque os erros gravíssimos do Partido Comunista haviam prejudicado esse Partido Comunista na Alemanha. Então, quando o Partido Comunista falava que a social-democracia era de direita, ele estava desorientando os trabalhadores num sentido revolucionário. O que eu percebo com essa questão é o seguinte, que muitos elementos, muitos militantes inexperientes, porque eles descobriram tardiamente que o PT é um partido muito oportunista, muito pelego, muito safado e muito corrupto, né? Eles ficaram muito desiludidos. Né? Foram traídos pelo PT depois de ter feito papel de como é que se diz? De torcedor do partido, aí, de chacrete do partido durante muito tempo. E isso daí é ruim, né? A pessoa tinha toda aquela ilusão, né? Oh, PT, não sei o quê. Nós PCO, os mais antigos, nós tivemos que enfrentar muito isso. Você falava alguma coisa do PT, não, porque o PT, não sei o quê, o Lula, grande lutador e tal, Zé Dirceu, aquela farofada toda. Aí a pessoa que estava nesse fanatismo cego, de repente ele abre o olho e está lá o Lula abraçando o Zé Alencar, você entendeu? A Dilma com a Cátia Abreu e tal, aí cai o mundo da pessoa vem abaixo, fica aquela tristeza, aquela desilusão, e o cara quer, né, como acontece muito com essas traições amorosas, quer matar a pessoa que traiu, você entendeu? Agora, veja só, o PCO não pode participar disso daí, porque o PCO nasceu dizendo que o PT não era nada disso. Nós estamos para publicar aqui, em breve, muito breve, as resoluções fundacionais do PCO, que eu acho que elas são muito importantes. Ali já se fala do problema do PT. Os primeiros números do jornal do PT, do jornal do PCO, Causa Operária, que são de 79, vejam vocês, hein? 35 anos atrás. Eles falam que assim não vai dar, com esse programa não vai ter partido, isso vai terminar tudo numa bandalheira. A gente já falava em 79. Então, quando o Lula chegou ao governo no ano 2000, a gente já estava mais do que convencido de que esse PT não é um partido revolucionário, de que o PT não é um partido que está aí para grandes lutas e tal, e que ele estava numa política total de colaboração com a burguesia. Para nós não foi nenhuma novidade. Eu entendo que vários grupos de esquerda aí fiquem histéricos, porque eles acreditavam que o PT era um partido bom. É até natural. Agora, nós não temos por que participar desse tipo de coisa. Então, nós discordamos quando o pessoal chega e fala assim, não, o PT não é de esquerda, é de direita, é o partido mais corrupto que já teve no Brasil, esses exageros, né? O PT nem de longe é o partido mais corrupto que teve no Brasil, é muito oportunista. O PT está cheio de pelegos, os sindicalistas do PT estão inundados de pelegos. Só tem oportunista, só tem carreirista lá que quer cargo, mas são carreiristas, pelegos e oportunistas de esquerda. Tá certo? Não vamos nos confundir aqui. Nós sabemos muito bem da limitação do PT, mas nós não temos nenhum problema pessoal com o PT. A gente nunca foi casado com o PT, nunca namorou, você entendeu? Nunca noivou. Nós não temos esse problema. Para nós o PT é o que sempre foi.
Para nós é uma história muito velha. O PCO não passou a caracterizar o PT como um partido ruim quando foi expulso do PT em 1989 e 90. Não. A gente vem caracterizando isso daí calmamente, cientificamente, objetivamente, desde o começo. Quando a gente entrou no PT, a gente já tinha essa concepção. Vou inclusive contar uma anedota pessoal para vocês para mostrar como é que é a questão do PCO com o PT. Quando a gente entrou no PT, eu era um jovem militante, de 21 anos de idade, se não me engano. Faz muito tempo já, né? Aí eu recebi como incumbência, né? O jovem militante recebeu como incumbência da direção do partido organizar uma célula de operários, onde? Em São Bernardo do Campo, reduto do Lula, onde nós tínhamos ali vários operários. Bom, eu era aquele militante assim, linha dura do PCO, né? Então, eu fui lá e eu cheguei lá para discutir a política do partido. E a política do partido qual que era? Ingressar no PT. Então, primeira reunião com os operários, todo mundo me olhando com desconfiança, porque o operário ele olha para o estudante, né, com desconfiança, né? Mas eu falei, aqui não tem conversa, não. Eu não sou estudante, sou militante do partido e tal, nós vamos ter uma discussão muito séria. Bom, o que os operários me falaram? Que de jeito nenhum eles iam entrar no PT. Que esse Lula é um bandido, é um pelego. Aí qual foi a discussão? Eu falei, companheiros, que o Lula é bandido, que o Lula é pelego, que o Lula traiu a greve de 78, 79. Tudo isso daí eu já sei. Nós não estamos entrando no PT porque o Lula é bom. Nós estamos entrando no PT porque nós queremos levar uma política assim, assim, assada, e nós vamos lá dentro fazer oposição ao Lula. Essa era a discussão com os operários. Para convencer esses operários, para vocês entenderem o que é o PCO, para convencer esses operários, levou mais de 10 reuniões. E eu escutei esse negócio de que o Lula era bandido, era pelego, era safado, era criminoso, era desonesto, traiu a greve A, B, C e D, umas 40 vezes na reunião. Umas 40 vezes. E repetido, falei, eu sei que o Lula é pelego, bandido, safado, criminoso, traiu a greve, eu sei de tudo isso daí. E tive que explicar, até que o pessoal conseguiu se convencer. Porque eles eram do sindicato do Lula. Eles tinham um enfrentamento com o Lula direto ali. Nós tínhamos, né? Não é que eles tinham. Só que eles estavam no olho do furacão, a gente entendia isso daí. Depois que eles acharam que entrar no PT era uma coisa boa, a gente foi a maior força no PT de Diadema, onde a gente se estabeleceu. Nós tínhamos quase 40% do PT de Diadema na época. Mas por essa historiazinha pessoal que eu conto para vocês aqui, que aconteceu mesmo, vocês podem ver que a ilusão do PCO com o PT é zero desde o primeiro dia. Então, quer dizer, nós não podemos discutir o problema com base nessas ilusões. Se a gente começar a falar abobrinha do PT, nós vamos criar uma desorientação política geral. Essa é a nossa preocupação. Né? Uma coisa é você querer combater, outra coisa é você saber como combater. Se a gente ficar do lado da direita, né, nós vamos acabar sendo varridos do movimento operário. Porque os trabalhadores, em algum momento, o trabalhador acha que o PT é uma porcaria. Pode até não reagir se houver um golpe, mas a experiência vai mostrar que o golpe é ruim e vai, inclusive, levar muitos trabalhadores a voltar a ter ilusões com o PT. Nós temos que contar com essa possibilidade. Por isso que nós não podemos nos desorientar de uma maneira tão profunda, né? Uma parte da esquerda que fala que o PT é isso, o PT é aquilo, está indo muito cautelosamente para a discussão política. Eu tenho visto, por causa da conversa toda que tem na imprensa generalizada de golpe, né? A gente falou, né? Com bastante antecedência, que a política da burguesia é o golpe.
Aí teve gente que falou, nossa, que loucos esses caras do PCO e tal. Agora tá todo mundo falando em golpe. Você abre o jornal, só se fala no golpe. Quer dizer, um pouquinho de tranquilidade, de acompanhamento da situação política, de compreensão ajuda, né? Queria perguntar sobre isso que você falou, de que não é o preço. Quando e como se operou essa deformação de Trotsky pelos trotskistas? E eu tenho a impressão de que muitos desses grupos eles se formaram como grupos que seriam socialistas, mas que em oposição à União Soviética como um todo, né? Não contra a política da direção da União Soviética, mas como a União Soviética como um todo. E outra coisa é em relação às reivindicações democráticas, que me parece que tem muita confusão também dentro do próprio trotskismo sobre as reivindicações democráticas do programa de transição. Alguns grupos se opõem a fazer reivindicações democráticas falando que seria uma política reformista, e outros desvirtuam o negócio totalmente para uma política que finalmente seria apenas reformista ou de reivindicações que eles dizem ser democráticas, mas são muito mais repressivas do que democráticas. É isso. Então, deixa eu ver. Primeira questão, qual que era? Como se operou a deformação do Trotsky pelos trotskistas? Não, o trotskismo, como a gente tem sempre que pensar, o trotskismo ele tem uma história. Para você saber como é que a pessoa chegou a ser o que ela é, tem que ver qual é a história dela. Né? Então, nessa história nós temos dois momentos que eu acho que são importantes. Um primeiro é na década de 50, em plena Guerra Fria, quando as direções trotskistas, na sua maioria, sucumbem diante da pressão da Guerra Fria, da polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Aí eles falam naquele momento que ia ter uma terceira guerra mundial, uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, que parecia mesmo que ia acontecer, tá? Mas era um erro de avaliação, e eles consideram que a classe operária não cumpre nenhum papel nessa luta entre a União Soviética e os Estados Unidos. Eles perdem totalmente o rumo, abre-se uma crise muito grande, a Quarta Internacional fica esfacelada e tal, é aí o princípio da confusão que cerca o trotskismo. Um segundo momento é a mobilização estudantil dos anos 60, de 68. Porque essa mobilização ela tem um caráter anti-stalinista, mas também um caráter fortemente anarquista. E os grupos trotskistas eles são meio que ideologicamente arrastados por essa corrente. Né? Então, eles adquirem esse negócio, eles acabam caindo num anti-stalinismo como política, né? Não é que eles defendem a Revolução Proletária, eles são contra o stalinismo. E, de fato, hoje em dia a gente vê que muito grupo que se diz trotskista e pessoas aí repetem essas lorotas que a direita conta, que o Stalin matou não sei quantos milhões de pessoas e tal. Uma coisa meio absurda, né? Visivelmente absurda. Então, isso daí é um desnorteamento total desses grupos, né? E, de um modo geral, a gente pode dizer com uma certa tranquilidade que esses grupos eles caminham para uma crise, porque a política é muito confusa, é muito sem
sem critério político, sem critério revolucionário nenhum, sem clareza, sem clareza de análise e tudo mais. Bom, esse negócio da defesa da democracia, das liberdades democráticas, esse aí também é uma política pequeno-burguesa, né? Eu imagino que você está se referindo a essa tentativa de determinados setores de aprovar leis que proíbem as pessoas de falar determinada coisa, falar contra os negros, falar contra os homossexuais. Agora apareceu também, de uma maneira um pouquinho mais ideológica, né? A proibição do discurso de ódio. Esse aí já é bem mais... é um passo bem maior, né? Porque o que é o discurso de ódio? O discurso de ódio do trabalhador aos patrões é discurso de ódio? De um ponto de vista geral, historicamente, o pessoal fala que discurso de ódio é o nazismo e o comunismo. Apresento como os dois maiores exemplos de discurso de ódio. Inclusive, os próprios nazistas falavam que o comunismo é um discurso de ódio porque prega o ódio entre as classes, enquanto que eles pregam a colaboração entre as classes. Discurso de ódio é uma expressão burguesa, né, que foi criada fundamentalmente para combater a ideia de luta de classes. Quem prega a luta de classes, quem prega a luta entre patrão e trabalhadores, etc. e tal, prega o ódio dentro da sociedade. Semeia discórdia, essa coisa toda. Tá, isso aí é um problema muito sério. A esquerda comete um erro colossal em apoiar essas iniciativas. A questão para nós é assim: a pessoa falou, deixa falar. Responde, pô. Por que impedir alguém de falar seria melhor do que abrir o debate e responder essa pessoa? Até porque tem um monte de gente que não dá para proibir de falar. Não vão proibir no capitalismo, tal como está hoje, os empresários de falar, por exemplo? Não. Quem que você vai proibir de falar? É tudo uma coisa hipócrita, uma hipocrisia. E não leva a lugar nenhum. Você vê, por exemplo, a gente tem a esquerda, ela é partidária desse tipo de política. Veja só o que aconteceu essa semana, para a gente analisar. No Congresso Nacional, teve a votação do teto do superávit fiscal. Superávit da balança, não sei. Aí, o que acontece? A direita organizou uma tropa de choque e foi lá protestar no Congresso Nacional, ali no local do público do Congresso Nacional. O PT, ao invés de organizar o seu pessoal e ir lá disputar o negócio, proibiu o pessoal de ficar lá. Com o pretexto besta de que quando uma parlamentar, acho que uma senadora do PCdoB estava discursando, a galera lá da galeria do público teria gritado vagabunda, vagabunda, né? E eles alegaram que não, que eles estavam gritando vai para Cuba. Provavelmente eles estavam gritando vai para Cuba, vagabunda. Mas de qualquer maneira, aí o PT, o Renan Calheiros e o PT e tal, esvaziaram a galeria. Sendo que a sessão do Congresso é pública, né? Isso daí é uma boa medida, proibir o pessoal de falar abobrinha? Porque, lógico, quando tiver um protesto popular, está mais do que justificado expulsar o povo de lá. Se o povo for reivindicar salário, for contra uma reforma da Previdência, for contra a aposentadoria, vai ser expulso de lá igual, com mais motivo. Está até desmoralizado isso, né? E os deputados do PSDB, que ninguém é bobo ali, passaram a noite toda, o dia todo e a noite toda, criticando o PT porque não deixa o público participar, que esta casa é do povo e tal. No governo FHC, quando teve manifestação em direção ao Congresso, o pessoal colocava barreira policial 5 quilômetros antes do Congresso. O cara não podia nem chegar perto, mandaram até fechar o laguinho lá, tudo.
É uma política que só serve para se desmoralizar. Né? Deixa a direita falar, pô. Responde. Fala você também. Proibir de falar só pode ser prejudicial para os trabalhadores. Em última instância, vai acabar na cabeça dos trabalhadores isso daí. É uma política totalmente errada. Por melhor que sejam as intenções de quem apoia essa política errada. No caso referente ao quase provável golpe, né, que pode acontecer ou não, né, é que principalmente depois das eleições, né, a gente vem percebendo que a direita, né, ela começou a relinchar mais do que nunca, né, que estamos vivendo uma ditadura comunista, bolivariana, ateia, né, que eles adoram falar isso. Eu percebi também que eles estão indo muito para as ruas, né, mesmo sendo só alguns gatos pingados. Acho que vai estar tendo até uma agora, acho que em frente ao MASP, né, que agora virou a meca da direita paulistana, né? Sempre se reunia ali. Eu queria saber como a esquerda pode retornar às ruas, né? Voltar às ruas, mobilizar mais como a gente pode mobilizar muito mais os trabalhadores, né? E assim, pelo menos tentar fazer, apesar de a gente agora ter um congresso bem conservador, como a gente pode fazer pelo menos não ter retrocessos, né? Avanço é quase impossível de não ter mesmo, né, para os trabalhadores, mas como não ter os retrocessos? Nós temos uma situação curiosa, né, que vale a pena analisar sobre esse problema aí. A iniciativa política, ela ficou nos dois polos que saíram da eleição. De um lado o PT, de outro lado a direita. Como o PT está preocupado nesse momento aí, toda a política do PT está voltada para dentro do Congresso Nacional, quem tem uma iniciativa na propaganda e na mobilização é a direita. Aí isso aí criou para a maior parte da esquerda um problema muito grande. Porque uma parte da esquerda quer disputar a oposição ao PT com a direita. Só que fica difícil, porque a direita tem uma política bem objetiva. Quer dizer, já não se trata de sair na rua para falar mal da Copa e tal. Eles querem que o governo saia. Isso é uma política bem concreta e objetiva. E a esquerda, que é a oposição, que se diz oposição ao governo, tem medo de sair na rua com a mesma reivindicação. Está em dúvida, está confusa. Bom, o PT, por sua vez, não sai na rua. Então isso daí criou para a esquerda todo um obstáculo que parece intransponível para a mobilização, né? Não tem eixo para a mobilização. Já é um primeiro efeito da falta de política de todo um setor da esquerda. Esse setor da mobilização do não vai ter Copa, né? Porque a política deles foi engolida pela direita. A direita dominou totalmente o panorama. Como é que esse setor vai competir com a palavra de ordem de impeachment, fora Dilma e tal? Eles acabaram capitalizando todo o setor oposicionista do governo. Não tem muito para onde correr. Bom, a questão é a seguinte, né? Vai ser preciso aí uma experiência, né? E vamos ver também algumas coisas que estão em pauta do ponto de vista da luta dos trabalhadores para que se forme um eixo geral de luta dos trabalhadores, um campo que não seja de direita e também não seja subordinado ao PT, né? Mas eu acho assim, primeiro tem o problema da luta contra o golpe. Isso aí tem que ser um eixo de luta de toda a esquerda. Por quê? Porque
Os argumentos que são apresentados para não travar essa luta, eles são argumentos que não têm nenhuma realidade. Alguns falam assim, não vai ter golpe. Primeiro, futurologia. Como é que alguém sabe que não vai ter golpe? Segundo, a direita fala abertamente em golpe. Querem o impeachment da Dilma. Estão falando abertamente, tem que se posicionar sobre isso. Qual é a posição da esquerda? É a favor do impeachment da Dilma? O PCO é contra. Nós consideramos que isso aí é um golpe. Os outros que não têm posição nenhuma, não são nem contra nem a favor, vão ser a favor do impeachment da Dilma? Então, quer dizer, esse é o primeiro problema que precisaria ser definido. É um eixo da mobilização. Segundo, é preciso combater a política da direita com uma política que não seja do PT. Veja o caso da Petrobras. A direita fala o seguinte, a Petrobras é um ninho de corruptos, vamos entregar tudo para o capital estrangeiro. Agora também não tem muita dúvida de que é isso que eles querem, né? O jornal O Globo saiu com uma matéria propondo tirar as empreiteiras nacionais e passar tudo para o mercado internacional. Qual que é a nossa posição? Nós somos favoráveis a entregar o mercado da Petrobras para as empreiteiras internacionais? Não. Então, você precisa ter uma política. Mas o que você vai fazer? Você vai defender o status quo, que é um status quo extremamente comprometido? Também não. Então, você tem que levantar o problema da estatização, do controle dos trabalhadores. Esse é um outro eixo de mobilização. Bom, aí nós temos a questão do ajuste. Independentemente da posição que a gente tem em relação ao governo PT, tem que lutar contra o ajuste. Então, quer dizer, é preciso trabalhar no sentido de agrupar as pessoas em torno de eixos definidos, né? É isso que nós temos que fazer. Quem sabe como os acontecimentos vão determinar se isso daí permite ou não uma mobilização. Se a direita for para a ofensiva mesmo agora, na questão das contas do PT, para impedir o governo PT, tem que ter mobilização, tem que sair à rua. Contra o impedimento da presidência. Né? Para nós a questão é muito simples. A Dilma foi eleita, tá certo? Não pode ganhar o jogo no tapetão. Essa teria que ser a nossa posição. Agora precisa ver se a esquerda consegue se agrupar, né? Tanto o PT, os apoiadores do PT, quanto os apoiadores quanto os que dizem que são totalmente contra o PT, estilo PSTU, eles confundem e dividem o movimento dos trabalhadores para que esse movimento tenha um eixo claro de mobilização. Aí predomina esse negócio anarquista que agora a gente vê também que não serve para nada. Por quê? Porque o negócio anarquista é assim, vamos sair à rua e botar para quebrar. Tudo bem, até é um espírito combativo, não podemos dizer que não seja. Mas e agora? Contra quem que o cara vai sair à rua? Ele não sabe mais contra quem ele vai sair à rua. Tem que discutir a política, tem que evoluir. Tem que ser mais maduro, tem que ser uma pessoa com maior compreensão. Por isso que é importante não perder a cabeça e ir atrás de qualquer onda passageira. Tem que ter uma compreensão do que é o PT, o que está em jogo, o que está acontecendo e tal. Se tiver veja só uma coisa, na nota política que está saindo hoje, nós esclarecemos isso aí, vamos discutir na plenária à tarde mais detalhadamente. Então eu só vou fazer um comentáriozinho aqui. Se houver o golpe contra o governo, não vai ficar nisso. A direita está pedindo que o PT seja colocado na ilegalidade. Né? O Aécio Neves falou, o país está sendo dirigido por uma organização criminosa. O Aécio Neves não sabe, mas o Lacerda usou quase exatamente a mesma expressão com Getúlio Vargas, que era uma organização criminosa. Se eles colocarem o PT na ilegalidade, né, porque veja só, tira a Dilma, mas o PT ganha a eleição. Tira o PT, mas o PT controla MST, UNE, CUT, não sei quantos mil sindicatos. Não conseguiu
arrancar o mal pela raiz. Esses sindicatos e tudo mais são capazes de se reunir e lançar um outro partido e o Lula sai candidato por esse partido. Como é que vai ser? Quer dizer, tem que atacar também os sindicatos. Tem que depurar os sindicatos dos militantes do PT. Tem que colocar gente de direita nesses sindicatos. Finalmente o PT controla os principais sindicatos do país. Quer dizer, o golpe é uma questão preocupante. Pela evolução lógica que a gente vê que o golpe teria que acontecer. Veja só, quando teve o golpe no Egito, nós fomos os primeiros a falar o seguinte: tem que colocar, para chamar eleições, tem que colocar o partido da oposição da ilegalidade. Como é que vai ganhar a eleição do partido que ganhou a eleição? É ou não é? Aqui no Brasil eles também tiraram a mesma conclusão, porque eles estão pensando nos problemas que eles se enfrentam no caso do golpe. Não basta derrubar o governo, precisa colocar o PT na ilegalidade. E já eles vão olhar e vão falar o seguinte: não basta colocar o PT na ilegalidade. Precisaria, sei lá, desmanchar a CUT, tirar os petistas dos sindicatos. Então, nós temos que pensar muito cuidadosamente nessa evolução política, porque não é nada simples. E a experiência, só para dar uma conclusão, a experiência diz o seguinte: se a direita está falando em tirar o governo, quer dizer, golpe, se houver uma crise muito grave, mesmo que não seja agora, o governo vai cair. Não estamos falando à toa. É muita cegueira do pessoal ignorar esse fato. E eu acho que quando se trata de questões como essa, golpe e tudo mais, a melhor política é não brincar. Não ficar fazendo apostas, porque isso aqui não é um cassino. Ah, não vai ter golpe. Não sei se vai ter golpe ou não vai ter golpe. Nem interessa se vai ter, porque ninguém é dono do futuro. Ninguém aqui é astrólogo, adivinho, lê na carta do tarô se vai ter golpe. Você tem que falar: não sou contra o golpe, não tem que ter golpe nenhum. O golpe é um eixo de organização da direita. Uma coisa que o companheiro falou ali que é importante assinalar. A mobilização da direita, a gente pode até dizer que é uma mobilização de gatos pingados. Só que esses gatos estavam muito menos pingados, né, em agosto, setembro do ano passado, outubro. Em outubro desse ano já tem bem mais pingo do que tinha naquela época, né? Então nós temos que lembrar sempre o seguinte: as coisas evoluem. A única certeza é que as coisas mudam. Uma manifestação pequenininha de 1.000, sei lá, 2.000 direitistas, dependendo do que acontecer aí, né? Vamos elaborar uma hipótese assim meio catastrófica. O Aécio Neves, lá em Minas Gerais, é assaltado e leva um tiro. Oba! Então, aí a imprensa de direita fala que foi o PT, que foi a Dilma, que foi o governo. Overdose, Até se ele tiver uma overdose, vão falar que foi o PT. É uma conspiração de Esse daí pode, por exemplo, transformar uma manifestação de 2.000 numa manifestação de 30.000. Tem muita coisa que pode acontecer, não é difícil. E depois também a história está cheia de casos em que o pessoal provoca esses desastres justamente para obter essa manifestação, né? Então eu diria, muito cuidado, muita atenção nos acontecimentos, porque a situação não é simples da maneira como o pessoal está pensando, não. Então, nessa linha de raciocínio, Rui, acho que é até bom a gente, no caso, firmar mesmo aí, porque as situações acontecem e a gente deixa o negócio esquecer. Nessa morte do Campos mesmo aí, uma coisa, como é que a política ela se sobrepõe à morte de um candidato? Quer dizer, tem isso tudo a ver também.
Mas o que eu queria perguntar é, por exemplo, quais seriam os elementos de visibilidade para a gente entender e sair da confusão aonde parte a sinopse de uma revolução acontecer? Porque a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas foram preceitas de uma revolução operária? Você disse foram causa? Foram causa, sem dúvida. Mas então, quais seriam os elementos que a gente, no caso, poderia ter em mente para que isso ficasse visível para a classe operária? Não, veja só, isso aí é uma coisa simples. Qualquer situação catastrófica, derrubada financeira generalizada, guerra, Movimento social, nem nos Estados Unidos? gera um movimento social forte e cria uma tendência revolucionária. É parte integrante da situação que nós estamos vivendo. Agora, a gente não deve confundir isso daí, que a situação seja assim, que ela é assim, com que isso daí torne muito simples de você fazer revolução. Aí entra o problema-chave, que é o problema mais importante, mais complexo, que é o problema da organização operária, né? Vai depender muito do nível de organização da classe operária, da clareza política da classe operária diante dos problemas, etc. e tal. Por isso que a nossa insistência na questão do partido e tal, da organização de setores independentes dentro dos sindicatos, ligados ao nosso partido e tudo mais. Na política, né? Na própria orientação política, tudo isso é muito importante. A minha pergunta tem a ver com a questão do golpe que estava sendo discutida. Porque, assim, depois das eleições, a gente viu uma guinada do PT à direita, a gente pode chamar assim, né? E até, não sei quem que a gente estava andando pelas ruas aí, viu, acho que foi a Isto É, colocou como manchete a tucanização do PT. E acho que se expressa na nomeação dos ministros, né, da Cátia Abreu e do Levi lá, né? Assim, eu fico me perguntando, em que medida que essas atitudes poderiam frear o golpe, assim? O PT estaria entregando setores fundamentais à direita, continuaria com o governo federal, mas não sofreria o golpe. Porque, ao mesmo tempo que o golpe é a intenção da direita, ele poderia radicalizar a situação e mobilizar as massas em defesa do PT, né? Então, isso poderia expor mais a direita a um processo revolucionário. Então, se essas medidas não ajudariam a conter o golpe. Bom, tudo bem. A gente até especulou sobre isso daí. A nossa tese é que nada disso vai conter o golpe. Agora, vamos ver o que aconteceu. O PT indicou os ministros, semana retrasada, tá certo? A imprensa, uma coisa que vocês devem prestar atenção é o seguinte, toda a imprensa de direita fez questão de falar que o PT era de direita, sendo que eles estavam falando que o PT ia entregar o país para Cuba na primeira oportunidade, né? Então a gente tem que notar a malandragem da tentativa de indispor o PT com a sua própria base, né? Essa da tucanização aí é o mais óbvio, né? De todos. A Isto É, inclusive, é visível que o eixo da política golpista não está com os outros órgãos de imprensa, mas nesse momento está com a Isto É. Vocês sabem, esses órgãos de imprensa eles estão sempre sendo alugados aí por algum capitalista, por algum setor, para fazer uma determinada política. Então, prestar atenção na Isto É, porque ela mostra bem onde é que o pessoal quer chegar. Agora, o que aconteceu essa semana? Na semana passada, foram os ministros, a comemoração da direita, o PT tucanou, etc. e tal. Nessa semana aqui, saiu uma notícia decisiva, que era a notícia que o pessoal estava esperando mesmo, que é que o dinheiro das propinas foi depositado na conta eleitoral do PT. Essa notícia é muito importante porque ela dá o argumento jurídico para a rejeição das contas do PT. Foi a partir daí que o Aécio Neves falou que o país está sendo dirigido por uma organização criminosa.
Aí a gente viu a votação do negócio do déficit. Uma guerra. E na sequência todo mundo falando de novo em impeachment, etc. e tal. Então, minha conclusão é que a mudança do ministério não resolveu esse problema, mas também, veja só, a mudança do ministério, isso é um problema que a gente precisaria discutir, nós vamos discutir mais em detalhe à tarde. Ela não foi feita para acalmar os golpistas, ela foi feita para garantir a maioria do PT dentro do Congresso. O objetivo era esse daí. O pessoal interpretou mal, a imprensa ajudou o pessoal a interpretar mal, maliciosamente mostrando que o PT foi para a direita. Na verdade, não é. O Congresso Nacional, a gente tem que entender, depois vamos explicar em detalhes, só para a gente concluir aqui. O Congresso Nacional é que nem o Congresso da Fentect. Quem esteve no Congresso da Fentect sabe como é que é. Tá certo? Você faz a conta dos votos lá. No Congresso passado, a gente fez a conta dos votos e a gente chegou à conclusão de que o Congresso estava por 3 ou 4 votos. Aí a gente foi lá buscar o apoio onde? No campo, no meio de campo, né? Pessoal indefinido. E no campo adversário. Finalmente a gente conseguiu trazer uma parte desse pessoal, conseguiu o número de votos e ganhou o Congresso. O que foi um desastre para o PT, total, né? O PT está fazendo a mesma coisa no Congresso Nacional, está contando os votos. Mas por que foi indicada a Cátia Abreu? Porque ela tira votos da bancada dissidente do PMDB, do Eduardo Cunha. É esse o motivo. Não é que o PT quer a Cátia Abreu porque ele quer ser de direita. É um problema de voto, de conta de votos. Inclusive, o pessoal que não quer isso daí, que é muito feio mesmo, né? É uma política totalmente contra o povo fazer essas coisas, o pessoal deveria pensar como é que eles fariam, porque, segundo me consta, todo mundo fala que vai ganhar a eleição, e aí vai governar democraticamente, mas governar democraticamente no Brasil significa que você tem que governar com todo um setor da direita. Se você pegar toda a esquerda e centro-esquerda que tem no Congresso, não dá nem 30%. Vocês já pensaram nisso? Quer dizer, você tem duas opções. Ou você governa desse jeito, ou você não vai para o governo. Pessoal, quando se trata de política, não é porque você é um partido hiper-radical e super-revolucionário que você ignora a realidade. A realidade é essa. Você quer governar o Brasil, você precisa ter maioria no Congresso. Como conseguir maioria no Congresso, se no Congresso não tem nem 40% de gente, nem de levemente de esquerda? Tem que ter o apoio da direita, né? E a direita, não sei se vocês todos estão conscientes, não adianta mostrar uma carinha bonita ou fazer um discurso. O que eles querem saber é de uma em cima da outra, né? Senão não tem jogo. Eu acho que o problema está mais relacionado com isso do que outras coisas. Na parte da tarde, nós vamos dar um informe sobre a situação política e tudo mais, que é muito importante, e a gente discute com mais detalhes. Encerramos?